Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, você que chegou até aqui para entender um pouco mais sobre precificação. O que acontece? A precificação, ela é uma ciência e uma arte, mas basicamente ela se refere ao valor que você dá conta de gerar para as pessoas. Só que você saber esse valor não é simplesmente um achômetro. Você precisa ter algum critério para você medir quanto valor você gera para as pessoas no mundo, beleza? Esses critérios, no plural, eles são em parte objetivos e em parte qualitativos. Só que essa qualidade dá para você torná-la mais objetiva. Por exemplo, você que se conecta com pessoas, você que passou muitos anos estudando conceitos técnicos, você que se dedicou com muita intensidade para você aprender o que você sabe hoje, para você melhor servir as pessoas, essa intensidade, ela te dá acessos diferentes ao campo de informação. Então esse é o ponto-chave. Veja, imagina que pensa num Excel, uma planilha de Excel fica mais fácil para você perceber. A planilha de Excel, ela tem colunas e linhas, tá? E você tem colunas com base em letras, A, B, C, D, F, etc. E as linhas são numeradas. Ok. Imagina que a profundidade de acesso, ela é mais para a direita nas colunas e mais para baixo nas linhas. Ou seja, são dois níveis de profundidade de acesso. Um nível que você aumenta a numeração das colunas e aumenta a numeração das linhas. Essa profundidade você pode também entender como uma horizontalização ou uma verticalização em termos empresariais. Então, aqueles cargos mais horizontalizados são cargos que são mais rasos e você não precisa de muita qualificação para você entender. A diferença é que o tópico aqui é campo de informação. E o que eu quero dizer com isso? Quanto mais intensidade você dedica nos seus aprendizados e na sua vida de maneira geral, para você aprender e descobrir coisas novas, mais acesso você vai ter no campo de informação. Esse é o ponto. Essa intensidade, uma forma de você medi-la significa também você ver a porcentagem de atenção que você dá para aquela atividade. Você consegue medir pensando numa diferenciação. Por exemplo, se você não vê o tempo passar, significa que você está tendo uma intensidade máxima, um mindfulness, uma concentração total e plena naquilo que você está fazendo. Isso é bom. Se a sua mente está dispersa, muito provavelmente a sua intensidade naquela atividade está baixa. E aí, como consequência, a sua mente ela fica mais dispersa. Para você entender na prática o que eu quero dizer com intensidade, pegue um globo de plasma. Um globo de plasma, ele costuma ter vários raiozinhos quando ele está ligado. E esses raiozinhos é como funciona o seu cérebro, ok? Se você pega um campo devidamente com uma diferença de potencial muito alta, todos aqueles raios convergem para uma única localidade, para um único ponto. E é justamente isso que significa intensidade. Primeiro, não vai haver dispersão de energia mental e neural. Em segundo lugar, vai haver uma profundidade maior, ou seja, uma potência maior, seja uma potência mental, uma potência neural. A potência neural dá para você medir objetivamente se você analisar o nível sináptico do cérebro, legal? E a potência mental, como é que você mede isso? Pela profundidade obtida. Então, de certo modo, dá para você saber se você realmente está sendo intenso naquilo que você faz, se a sua concentração, a sua atenção, ela é máxima. Esse é um critério objetivo que dá para você utilizar. Qual outro critério? O nível de profundidade emocional ou de intensidade emocional que você sente em relação a uma determinada tarefa. Por exemplo, se você se sente muito feliz fazendo uma determinada coisa, isso significa que quanto mais emoção você tiver, mais intensidade emocional, melhor você fará aquela tarefa.
Tudo isso para te explicar alguns critérios objetivos para você saber qual que é o nível de intensidade mental que você tem em relação a uma determinada tarefa. Basicamente quanto mais atenção você imprime naquela tarefa e menos pensamentos você tem distantes do contexto no qual você está inserido, maior vai ser a sua intensidade. Beleza? Beleza. Então, definimos um critério objetivo para a intensidade. Qual outro critério? A quantidade, ou seja, a duração de tempo e o número de repetições de você sempre voltar e estudar as mesmas coisas. Isso significa o quê? Significa a tal da constância, a tal da disciplina. Você várias e várias vezes estudar uma mesma coisa com intensidade. Isso também se refere àquela fórmula famigerada, que basicamente a fórmula é a seguinte, tá? 2 elevado a n, número de repetições, isso que multiplica a intensidade das pessoas envolvidas no processo e a intensidade emocional percebida, ou seja, o nível de profundidade mental que você tem, ok? Beleza. Isso é o campo de informação. Tudo isso se trata da sua relação com o campo de informação. Imagina que esse campo de informação é uma internet, ok? E esse campo de informação são sites que estão hospedados nessa internet, beleza? Esses sites contêm dados, contém informações e você se conecta a esse campo de informação e visualiza e acessa esses dados. Ótimo. Esses dados, eles dependem de visualizações para se manterem no ar. Imagina um stories que ele pode ficar no ar para sempre se as pessoas assistirem, ou um vídeo no YouTube que depende de visualizações para ficar hospedado lá. E se ele não tem visualizações nenhuma, depois de um determinado tempo, ele é automaticamente deletado. Assim são os pensamentos. Você precisa de ter alguém depositando energia através do acesso a esses pensamentos e através desse acesso retroativo que é feito dos pensamentos até as pessoas. Esse movimento de energia, esse fluxo de energia, consequentemente faz com que o pensamento se mantenha e a pessoa se inspire através desse pensamento para ter outras associações e tirar outras conclusões e tomar outras ações como consequência disso. Esse é o campo de informação. Ok, qual que é o segundo ponto primordial dessa mini aula de precificação? Envolve o quê? Envolve você entender como funciona o campo de depuração. O que é isso? O campo de depuração é tipo o cliente que se conecta a um servidor. Você tem o cliente que é um celular, por exemplo. Você tem o servidor que é o quê? É o WhatsApp. E esse cliente conectado a esse servidor, ele armazena dados de maneira local. Esses dados armazenados localmente, eles independem de internet, eles independem de conectividade para você visualizá-los dentro do seu celular. Agora, outra pessoa, para visualizá-los, ela vai precisar se conectar com você de algum modo, ok? Então, esse campo de depuração é o campo que cada pessoa tem ao se conectar com o campo de informação, ao se conectar com o campo que já existe universalmente falando. Beleza. Além disso, esse campo de depuração é um campo local e ele é influenciado por algumas coisas. Primeira delas, repertório. O repertório é uma consequência das experiências que você acumulou na vida em relação aos seus acessos ao campo de informação. Essas experiências, elas são individuais. E essas experiências, elas dependem da sua interpretação, que por sua vez é um jeito específico de você associar informações. A sua digital, digamos assim. É o seu estilo e é isso que quer dizer o fator artístico do rolê. É você associar de uma maneira única as informações do campo de informação, as experiências que você teve e tirar conclusões com base nessas associações que você faz. Quando você fala de precificação,
Isso significa você falar de saber quais os estilos principais de associações que tem. Imagina que estamos falando de estilos artísticos, digamos assim. Você tem movimentos artísticos, você tem movimentos literários, e esses estilos literários, eles podem ser mais ou menos encaixados em determinados padrões. Da mesma forma, as pessoas, elas têm estilos que podem ser mais ou menos encaixados em determinados padrões. Esses estilos interpretativos podem ser classificados como estilos subjetivos de lidar com a vida, lidar com o campo de informação e lidar com as próprias emoções. Quando as pessoas elas fogem de algumas emoções ou elas têm alguns padrões que são considerados tóxicos ou imaturos emocionalmente, diz-se que essas pessoas não têm um nível muito profundo de maturidade emocional e, consequentemente, elas têm um estilo parecido de ser. Sabe aquela ideia que pessoas tóxicas funcionam mais ou menos da mesma forma? Sabe aquela ideia que o narcisista ele funciona mais ou menos da mesma maneira? Isso são padrões de acesso ao campo de informação e interpretação desse acesso, associação com base no repertório interno para uma consequente tomada de decisão. E é por isso que também se conclui que toda pessoa tóxica cresceu em um ambiente tóxico e para aquilo ela chegasse nessa conclusão, ou seja, ela age de maneira familiar. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto, que não tem nada a ver com essa questão aqui, é se esse padrão tóxico é correto ou errado segundo um código de ética social. Isso aqui fica para outro vídeo, ok? O que eu estou te falando é coisas objetivas. Campo de informação, isso é algo objetivo. Quais critérios que tornam esse campo de informação objetivo? Em primeiro lugar, a verdade. E existe uma verdade que ela é compartilhada, ou seja, por exemplo, leis da física. É algo que é compartilhado por todo mundo. E existem também leis que são mais sutis. As tais das leis da física quântica, as tais das leis do mentalismo, e esse campo de informação ele contempla também o acesso mental e não apenas neural, beleza? O acesso mental, e é isso que eu quero dizer quando eu falo que um pensamento é como se fosse um dado que preenche uma célula lá no Excel, por exemplo, em que ela passa a ter um valor diferente de zero, entende? E esse valor ele pode ser acessado por outras pessoas e ele continua existindo conquanto seja acessado ou tão logo seja acessado por outras pessoas. E é por isso que ideias precisam de pessoas que sintonizem nelas para existirem. Campo de informação, campo de depuração, a interpretação que cada pessoa faz para acessar esse campo de informação. E você percebe que existem fatores que enviesam ou que direcionam mais para determinados lados do que para outros esse campo de depuração. Fatores culturais, fatores ontogenéticos ou da ontogênese do indivíduo. O que é isso? É a história do período crítico de desenvolvimento neural, social e emocional do indivíduo na sociedade e no mundo. Ontogênese. Cultura é um fator que influencia bastante. As modinhas de mercado, ou os trends, ou aquilo que está em evidência, ou na moda, ou a agenda global, isso é algo que também influencia o viés cognitivo-comportamental das pessoas no mundo, enviesa o nível de acesso ao campo de informação, enviesa os pensamentos que são acessados, enviesa as conclusões que são tidas pelas pessoas. Só que imagina que você tem uma série de estradas e avenidas diferentes e essa agenda, esses vieses, de certo modo, são como que sinalizações que são feitas naquelas avenidas ao invés de outras. É como se fosse uma propaganda que chamasse a tua atenção para ali ao invés de ir para outro lugar. Mas as outras avenidas não deixam de existir porque elas não têm os mesmos neons cyberpunk fazendo lá as luzinhas no lugar, entendeu? São vieses que, enviesando, ou seja, direcionando o teu raciocínio,
eles buscam a tua energia, eles buscam as visualizações para que se mantenham vigentes no campo de informação e que sejam trabalhados para sua consequente manifestação no mundo concreto, beleza? Então, entender esses vieses de percepção, esses vieses da depuração, da interpretação das pessoas nesse campo de informação vai aumentar o seu nível de entendimento, que é diferente de conhecimento. Qual que é a diferença? O conhecimento, ele se refere ao campo de informação. O entendimento se refere às pessoas e às emoções que elas sentem. O corpo humano, ele tem uma gama de emoções que ele pode sentir, que consequentemente tem a ver com a fisiologia, a neuroquímica do corpo humano, que são facilitadores como receptores de energia e receptores de informações também, para que modulem os indicadores, os troços no seu corpo, para que você tenha percepções diferentes da mesma realidade. A realidade objetiva, ela independe de estados emocionais. No entanto, é muito mais legal você viver a vida tendo emoções positivas do que você viver a vida em neutralidade. E você pode cair no equívoco de pensar que você precisa viver emoções positivas e negativas para você compor a totalidade da existência, e isso não é verdade. Você sempre pode interpretar mais positivamente do que negativamente uma situação, e isso não se refere apenas a um otimismo juvenil, mas sim a uma inteligência, uma sagacidade de você sempre conduzir de uma maneira mais positiva uma mesma situação. E para isso é importante você ter técnica, é importante você ter habilidade de conduzir essa situação para que você chegue nesse objetivo. Então, campo de depuração, os vieses que influenciam esse campo de depuração. Outro fator, a ontogênese e os bloqueios emocionais de cada indivíduo. Além dos fatores culturais, que são mais genéricos, a agenda global, que é mais genérica, você tem as ontogêneses dos indivíduos, que consequentemente tem a ver com aquele caso específico. E isso envolve uma capacidade individual de você dar zoom até o indivíduo e você se conectar com aquele cliente, ou seja, você se conectar com aquele cliente de fato, seja cliente celular, né, no sentido de WhatsApp, dessa analogia que eu fiz, ou cliente, pessoa que você está servindo mesmo. Mas isso também envolve você ter a habilidade de fazer com que esse cliente não coloque um firewall para você se conectar com ele. E isso envolve, em primeiro lugar, sinceridade de coração. Não adianta você querer se conectar com as pessoas para tirar proveito delas, porque isso fica cada vez mais evidente. O planeta está passando por uma série de transformações, uma série de mudanças que faz com que esses fatores energéticos eles sejam evidenciados muito mais facilmente. Então, não adianta simplesmente você querer vender para fazer dinheiro. Você precisa querer servir genuinamente no seu coração e querer se conectar com a pessoa, mas só você querer se conectar com ela não adianta nada. Ela precisa querer se conectar com você. E aí você precisa ter uma riqueza de repertório que justifique esse esforço que ela faz de cruzar o espaço e se conectar até você. E essa riqueza de repertório, ela é apresentada de maneiras diferentes, como por exemplo, a sua apresentação pessoal, o seu branding. E aí entra o marketing pessoal, e aí entra a sua marca pessoal, que nada mais é do que essa habilidade de convidar as pessoas ou se mostrar de maneira suficientemente interessante às pessoas para que elas se conectem com você. Mas, em última instância, ou ulteriormente falando, isso é uma consequência direta do nível de repertório que você tem, que é consequência direta das experiências que você teve, que é uma consequência direta dos limites que você rompeu na sua vida. Em outras palavras, é como se você fosse uma cebola, ok? Imagina que você é uma cebola com muitas camadas, e a brincadeira do jogo é você fazer o unboxing dessa cebola. E aí você vai tirando camadas e camadas, e cada camada consiste num bloqueio, num limite que você vai rompendo.
É por isso que a maneira mais fácil de você romper esses limites é você se colocar em desafios, porque o desafio automaticamente vai convergir a sua atenção de modo que você dedique a energia que você tem, todos os recursos que você tem nesse desafio para superá-lo. E, consequentemente, você adquire mais intensidade de pensamento, intensidade emocional. E essa intensidade, ela é preponderante e determinante para que você realize os seus objetivos, entende? Beleza, então, você se conectar com a outra pessoa envolve você ter a habilidade não só de se mostrar suficientemente interessante para a outra pessoa, mas você também ter o interesse de se conectar com o outro. E o que faz com que essa conexão de fato aconteça? Um valor percebido, porque em última instância, tirando qualquer tipo de juízo moral a essa afirmação que eu vou fazer agora, as pessoas elas querem novidade, elas querem aumentar o seu repertório de experiências, elas querem ter mais coisas, sentir mais coisas e viver mais coisas que elas não viveram. E essa novidade de vida, essa novidade de experiência, ela é o que os marqueteiros chamam de valor percebido. E é por isso que a propaganda tenta te convencer o tempo todo que você comprando tal bugiganga, é aí sim que você vai ter a sua verdadeira essência, é aí sim. Então eles despersonalizam você para que depois eles tentem fazer com que você realmente se sinta você mesmo ao comprar uma bugiganga qualquer, entendeu? Então essa despersonalização, ela é algo que é inerente da propaganda, é inerente da publicidade. Então aquela frescurinha toda, das carinhas felizes e aqueles sorrisos falsos que você vê nas propagandas, nada mais é do que uma artimanha para despersonalizar você que está com um semblante sério, e você vê aquele sorrisinho falso da propaganda, você associa aquele sorriso falso, mediante a sua falta de conhecimento, a um sorriso verdadeiro. Então é quem finge melhor nesse sentido. E a sua associação daquele sorriso falso a um sorriso verdadeiro vai incutir um raciocínio na tua cabeça. Poxa, se aquela pessoa está feliz e ela está usando aquele produto, se eu usar esse produto, eu vou ficar feliz. Esse é um raciocínio meio mequetrefe da propaganda que funciona, mas funciona apenas e tão logo e tão somente as pessoas tenham uma mentalidade mais apequenada, uma mentalidade de pouco conhecimento do que realmente importa. E eu estou te falando, de forma mundial e global, essas pessoas estão subconscientemente obtendo cada vez mais conhecimento sobre esses fatores. E é por isso que a propaganda ela precisa se reinventar cada vez mais e isso eventualmente vai conduzi-la à verdade, beleza? Então, ok. Ser interessante envolve riqueza de repertório. Riqueza de repertório envolve também as credenciais que você tem para acessar o campo de informação e o campo de depuração individual, mas não só essas credenciais, que significa as experiências que você já teve ou que você já viveu, mas também, além das credenciais, o nível de vontade que você tem em mergulhar em outra pessoa e o nível de vontade que ela passa a ter em se conectar com você, em não apenas permitir que você se conecte com a pessoa, porque isso aí geraria uma assimetria relacional, mas também o nível de vontade que ela tem de se conectar com você para que exista essa reciprocidade e, consequentemente, exista uma mútua conexão de profundidade de campo de depuração e de campo de informação, consequentemente exponencializando o acesso que você tem e a potência que você é capaz de trazer para o mundo real desse campo de informação e desse acesso, para que você materialize com mais rapidez, agilidade, profundidade e coerência e todos os outros adjetivos aí que você quiser pensar as coisas no mundo concreto, beleza? Então, parte 2 desse processo de precificação. Nossa, Carbone, eu precifico sem pensar em nada disso. Problema seu. Eu estou te dizendo como é que funciona de forma estruturada e organizada o processo de precificação. Esse é um ponto de vista, é uma perspectiva. Não estou cagando regra e nem dizendo que essa é a verdade absoluta. Você pensa o que lhe convier melhor
mas quanto mais informação você tiver, mais dados você vai ter e mais ingredientes você vai ter para tirar as suas próprias conclusões. Deixa o like, compartilha, coloca nos comentários que cargas d'água você pensa de tudo isso que foi falado aqui, e que Deus abençoe a sua semana e que seja uma semana abençoada. Até a próxima, um forte abraço.